tudo bem? Todo mundo em paz? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Ah, professora, mas para que tem tanta aula de português se a gente já fala o português, não é? Aí eu relembro a vocês que na última aula nós vimos uma fala da linguista Camila Rocha Irmer, em que ela dizia que existe ainda um grande abismo entre a fala e a escrita, né? Então, em alguns momentos, a nossa aula vai nos levar a tentar diminuir um pouco esse abismo entre fala e escrita, e em outros momentos, nós vamos ser levados a apenas compreender os motivos que levam a esse distanciamento, sem julgamento, sem correções desnecessárias, sem preconceito linguístico. Nós temos falado muito sobre preconceito linguístico, né? E assim como todos os outros tipos de preconceito, o linguístico, ele pode levar a sérias consequências também, que acabam afetando a nossa saúde emocional. E nós sabemos que, quando não estamos bem emocionalmente, o corpo também sofre, somos uma unidade, né? Corpo e mente. Então, tem que estar tudo em sintonia para que a vida flua bem. Então, já que estamos nesse assunto, já que começamos a falar, nós vamos à temática desse mês. Saúde e trabalho. É um tema que todos os outros professores, todos os outros conteúdos vão trabalhar também e que é de fundamental importância, especialmente nesse momento, que ainda estamos atravessando uma pandemia, longe de mim ser uma pessoa pessimista, mas é preciso que a gente se atente para algumas questões. Quando nós falamos de saúde, automaticamente as pessoas costumam levar mais para o lado do físico mesmo, né? E acabam se esquecendo que a saúde emocional, ela é de fundamental importância para que o todo esteja bem, não é? Nós acabamos de sair aí do mês de setembro, né? O Setembro Amarelo, um mês dedicado à prevenção das doenças emocionais. Agora estamos entrando no Outubro Rosa, que é dedicado à questão do câncer de mama e à sua prevenção. Então, nada mais natural do que a gente falar de saúde nesse momento. E para começarmos, para abrirmos com chave de ouro, nós vamos ver um trecho de um vídeo da Rita Lee, a maravilhosa Rita Lee, né? Uma música de 1981, mas que cabe, como sempre, tem hits eternos, né? Que cabem muito bem para este momento. A música se chama Saúde. Acompanha comigo. Buenas noches. Sair de sério, quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor, mas ninguém sai de cima nesse chove e não molha. Eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim.
todavia, mas porém as águas vão rolar. Não vou chorar se por acaso morrer do coração. É sinal que amei demais, mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Mas porém as águas vão rolar. Não vou chorar, não, se por acaso morrer do coração. É sinal que amei demais, mas enquanto estou viva, cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Então, depois de ter visto esse clipe maravilhoso, nós vamos analisar um pouquinho da letra, né, desse trecho aí. Me cansei de lero-lero. O que é o lero-lero? A gente já viu aí nas aulas passadas também, né, a questão das gírias. Então, o lero-lero seria aquela falação, aquelas propostas vazias, o mimimi também de hoje. Então, é o lero-lero. Ali a gente cansou, né? Não é só ela que está cansada, não, né? Eu acho que todos nós estamos cansados desse lero-lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Que tipo de saúde será que ela está falando aqui? Existem diversas interpretações, né? Cada um faz a sua interpretação de acordo, inclusive, com o momento em que se está passando. Então, eu acredito que aqui ela está falando mais da saúde emocional mesmo. Eu quero mais é cuidar de mim, até porque lá no final ela fala isso, né? Eu quero é cuidar de mim, eu quero é me libertar de ficar escutando opinião demais, de às vezes pessoas que não sabem cuidar nem da sua própria vida e querem cuidar da nossa, né? Então, me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor, mas ninguém sai de cima. De cima de quem? Ninguém sai de cima do muro, né? Todo mundo quer um mundo melhor, mas ninguém está fazendo nada para que isso aconteça. Nesse chove não molha, eu sei que agora eu vou cuidar mais de mim. Isso é muito importante, cuidar de si mesmo. Às vezes a gente se doa tanto para os outros e quando está mal, não se cuida, não procura ajuda. Isso acontece demais. Como vai? Tudo bem. Aí nós temos ali umas conjunções, a maioria delas conjunções adversativas, que quer dizer uma coisa contrária, né? Então quer dizer, você está bem mesmo? Não, não estou não. Mas aí o fulano te pergunta, como vai? Você, tudo bem. Apesar, contudo, todavia, mas, porém, estou bem, né? Tirando que está ruim, está tudo bem. As águas vão rolar e eu não vou chorar. Como que a gente pode interpretar isso se a gente for levar para as nossas emoções, né? As águas vão rolar, tudo vai acontecer, pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, mas eu não vou chorar. Eu vou me calar dentro de mim mesmo.
se é bom ou ruim. Se por acaso morrer do coração, é sinal que amei demais ou que me cuidei de menos. Mas enquanto estou viva e cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Como é importante, né? Fazer um monte de gente feliz. Mas que no meio desse monte de gente feliz, esteja você feliz também. Não só tentando agradar o outro, mas agradar a si mesmo. Até porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar o outro, né? A Prefeitura de Uberlândia tem um projeto muito bacana, que se chama Projeto Hortense. Esse ano, por conta da pandemia, acabou que a gente não trabalhou, né? Esse projeto. Mas até o ano passado, eu trabalhei e eu tive a honra de trabalhar com os meus alunos questões ligadas à saúde emocional desses meninos. Então, eu lembro de uma fala, assim, logo no começo do material, que tem todo o material de apoio ao professor, né? E ele dizia assim, na escola a gente aprende sobre a história, sobre o português, sobre a matemática, mas quem é que nos ensina a lidar com as nossas emoções? Ninguém. E aí a gente vai jogando toda a sujeira para debaixo do tapete, a sujeira das nossas emoções, né? Então chega um momento que é preciso limpar isso. Então esse projeto, que eu acho assim, que deveria se estender por todas as escolas de Uberlândia mesmo, não só de Uberlândia, deveria ser uma coisa geral, é de fundamental importância para que os nossos adolescentes se tornem adultos mais conscientes de si, mais felizes, pessoas que de fato cuidam de si, cuidam da sua saúde, porque a saúde, gente, ela impacta diretamente em tudo que você vai fazer, inclusive no seu trabalho. E é justamente disso que a gente vai falar. A saúde emocional no trabalho. Isso aqui tem a ver demais, essa imagem tem a ver demais com nossos alunos da EJA, vocês que estão nos assistindo aí. Ali na imagem nós temos uma mulher que está totalmente... qual adjetivo que a gente pode usar para ela? Desesperançada, desanimada, cansada. E lá por trás a gente vê por que é que ela está nessa situação. Tem uma família ali a ser cuidada. Aí tem mais para o lado de cá, tem umas guerras políticas aqui acontecendo, tem uma teia que a gente está envolvido também nessa questão das redes sociais. E como é que anda a sua saúde emocional no trabalho a essa altura, né? Nós já falamos um pouco sobre isso nas primeiras aulas, quando trabalhávamos sobre a qualidade de vida e o trabalho, né? E hoje é importante falar sobre isso ainda, nós retomamos esse assunto porque, inevitavelmente, ainda estamos atravessando uma pandemia, né? E esse ar pesado, às vezes, a gente acaba levando para o nosso trabalho. Afeta as nossas emoções, umas pessoas mais, outras pessoas menos, mas de alguma maneira acaba nos afetando e automaticamente levamos isso para o trabalho. E aí caberia aos empregadores, às empresas, que se atentassem melhor para esse assunto, né? Para que os seus funcionários não fiquem tão perdidos como às vezes tem acontecido. Eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai ler juntos, é um diálogo, mas que tem um tom de entrevista. Por que é tão importante falar de saúde emocional no trabalho? É importante porque, assim como o corpo físico, a mente também fica doente. Sendo assim, os empregadores não se preocupam por quê? Justamente por não entenderem o porquê, a raiz do problema. Muitos empregadores não veem importância e acabam contribuindo para a piora da saúde emocional dos seus funcionários. Então, isso de fato acontece. Mas aqui, então a gente
tem que estar falando sobre a saúde emocional, está falando também sobre o trabalho. Agora, para além disso, o que vocês conseguem observar de semelhante em cada uma dessas frases que nós temos ali? Dê uma observada. Vou fazer ficar mais fácil. Nós temos ali o uso dos porquês. Então, em cada uma dessas frases, o porquê vai aparecer de uma maneira diferente. E aí, na nossa última aula, nós começamos a trabalhar com os erros mais comuns da língua portuguesa, né? E o porquê é um dos grandes vilões assim, do texto escrito, né? Então, nós vamos trabalhar agora com o uso dos porquês, aliando tudo isso à saúde e o trabalho. E aí seria maravilhoso se a gente pudesse resumir tudo no PQ, né? No porquê que a gente usa aí no internetês. Já falamos sobre isso também, mas sabemos que no texto escrito, especialmente num texto mais formal, nós precisamos fazer a diferenciação, né? Mas seria maravilhoso se pudéssemos resumir sempre assim. Já que não podemos, vamos à regrinha dos porquês. Inclusive, lá no inglês, vocês viram com o professor Carlão um pouco sobre isso daqui, né? Lá no inglês, o why, que seria esse nosso primeiro porquê, que é o porquê de pergunta, porquê separado e sem acento. Por que você estuda? Por que você está triste? Por que você é tão feliz? E aí vem o porquê de resposta, que é junto, sem acento. Eu estudo porque eu quero passar. Ou porque eu quero aprender. Porquê separado com acento. Para final de frases, de perguntas, né? Vocês estudam por quê? Vocês falam tanto por quê? E o porquê de substantivo, que é quando eu falo assim, o uso dos porquês, o porquê. Sempre que eu posso colocar o artigo o na frente, vai ser esse último porquê ali de substantivo, né? O porquê junto e com acento. Agora nós vamos fazer umas tarefinhas e para facilitar, tem a tabela aqui ao lado. Mas depois nós vamos fazer outras tarefas sem essa tabela. Então presta atenção para memorizar um pouco isso aí. Letra A. Por que você se cansou? Que tipo de porquê que eu vou usar ali? Tá bem óbvio, né, gente? A tabelinha está ali, acho que eu vou tirar essa tabela. Então, o porquê para a pergunta é o porquê separado, sem acento. Letra B. Eu me cansei porque as pessoas só ficam de lero-lero. Esse porquê de resposta, ele pode ser trocado pelo pois. Então, eu me cansei, pois as pessoas só ficam de lero-lero. Então, qual é o tipo de porquê que nós vamos usar? Está lá, né? De resposta, sem acento, tudo junto. Letra C. Queria entender o porquê de você ter saído do sério. Vocês perceberam, né? Que é uma paráfrase da música lá da Rita Lee. Então, o porquê, como eu disse, se a gente consegue colocar o artigo o na frente, ele se torna um substantivo. Então, vai ser o último porquê lá, porquê junto e com acento. Você se cansou de escutar opiniões? Por quê? Para final de frase, o que eu uso? Porquê separado e com acento. Então, até aqui, nós trabalhamos dois gêneros textuais. A música e aquele diálogo que teve um tom de entrevista, né? E agora a gente vai trabalhar o terceiro gênero textual, que tem tudo a ver com a saúde, que é a bula de remédio, né? Para que serve a bula? Para que você veja as principais informações sobre o que você está ingerindo, né? Então, quais são as informações mais importantes que a gente costuma ter assim na bula?
primeiro o nome do remédio, né? Que às vezes pela letra do médico a gente não consegue identificar, mas o farmacêutico, ó. E aí vem o número de comprimidos, né? Vem a sua composição, depois tem as informações ao paciente, que essas são essenciais, né? A gente precisa realmente ler, mas não ficar tão preso àquilo, porque tem gente que também pira quando lê, né, as contraindicações, por exemplo, que tem na bula. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Então, tem as indicações. Para que ele serve? E quais as contraindicações? Por exemplo, às vezes você tem algum tipo de problema que você não pode usar aquele remédio. Então, é importante fazer a leitura. Ou, às vezes, você já está tomando algum remédio que não pode misturar. A leitura é sempre importante, né, gente? Seja de bula, seja de qualquer outra coisa. É importante que você leia. Efeitos colaterais. Aqui no efeito colateral é que geralmente a pessoa fica mais assim preocupada, né? Porque parece que tem mais efeito colateral, coisas ruins, do que, na verdade, benefício. Mas não é assim, não costuma ser assim, né? Então, não tenha medo de usar aquilo que o seu médico prescreveu, mas que o seu médico prescreveu, porque a automedicação também é um problema sério. E ali, no finalzinho, nós temos a posologia, né, que é o tanto que cada pessoa, o máximo que a pessoa pode tomar por dia, mas tudo isso vai ser aliado também à receita que foi encaminhada. Nada de se automedicar, apesar de ler. E aí, como a gente estava já falando do uso dos porquês, nós vamos aproveitar essa bula e trabalhar melhor os porquês agora. Mas agora com a diferença, nós não temos mais a tabelinha ali do lado dos porquês. Ah, professora, mas eu não vou lembrar dos porquês todos. Não, eu também acredito que você não vai lembrar todos assim de uma vez. Eu mesma tive muita dificuldade já com esses porquês. Agora não, porque a gente já trabalha tanto com isso que já ficou tranquilo, né? Mas sempre que você tiver dúvida, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu celular lá, ó, e vai procurar no dicionário, ou você vai procurar no dicionário virtual ou no dicionário físico mesmo, que você tem em casa, gramáticas, enfim. Que aí as coisas vão ficando mais fáceis, né? Sem treino, tem até uma frase em inglês que o pessoal costuma tatuar muito. Eu não sei nem se é assim que fala, no pain, no gain, é uma coisa assim, sem treino, sem ganho. Então, vamos treinar, né? Treinar a escrita, que aí a gente consegue fazer uns textos melhores, mais adequados à linguagem formal, quando for preciso. Vamos lá. Por que é importante ler a bula? Que tipo de porquê nós vamos usar ali? É uma pergunta, é começo de pergunta. Então, é o porquê sem acento e separado. Letra B. É sempre importante ler a bula porque o remédio pode causar alguns efeitos indesejados. Não só por isso, mas também por isso, né? Então, ali é resposta. Qual é o porquê que nós usamos para a resposta? É aquele porquê que eu disse que a gente pode sempre trocar pelo pois. É sempre importante ler a bula, pois o remédio. Então, se é de resposta, porquê junto e sem acento. Letra C. Não devemos nos automedicar porque? Pergunta, final de frase, qual é o tipo de porquê? Separado e com acento. E ali vem a resposta, por que não? Curto e grosso, né? Por que não? Resposta, junto, sem acento. Letra E. Queria saber o porquê de as bulas serem tão grandes, serem tão extensas. O porquê. Se eu tenho o, eu sei que é um substantivo. Se é substantivo, é aquele porquê junto e com acento. Letra F. Por que as bulas são tão grandes? Isso acontece porque a bula tem a função de informar muito bem os pacientes. Então, é uma resposta.
Se é uma resposta, qual é o tipo de porquê? Aí a gente já pode ir roubando as respostas lá, colando, né? Das questões de cima. Já tem uma aqui que o porquê é de resposta, então a gente usa ele aqui também. É o mesmo porquê, sem acento e junto. Letra G. Não entendo o porquê de tantos jovens falarem que estão em depressão. O porquê. Olha lá a letra E. O porquê também. Vamos colar de lá, então. Tá vendo que tudo é uma questão de treino? Então, qual é o porquê que vamos usar aqui? Junto com acento. E ali tem a resposta. Não entendo o porquê de tantos jovens falarem que estão em depressão. Letra H. Você não entende porque provavelmente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Então, você não entende porque é uma resposta. Nós, igual temos lá na letra B e na letra F, nós vamos usar na H também. Letra I. Você parece sempre tão feliz? Por quê? Porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas, enfim, qual é o tipo de porquê que nós vamos usar aqui? Final de pergunta, olha lá, na letra C. Pegamos de lá, é o mesmo, né? Separado com acento. E letra J, sou feliz porque tento ver o lado positivo de todas as coisas. Porquê de resposta. E aí eu lembrei daquela musiquinha assim, do Fala Mansa. Ha, 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 mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar, não é? Porque a gente tem que tentar ver o lado bom das coisas mesmo, né? Chegando ao final de mais uma aula, nós vamos revisar tudo aquilo que nós vimos até aqui. Nós falamos então sobre a saúde emocional, nós falamos sobre como tudo isso impacta tanto a saúde emocional quanto a física, né? Como ela impacta no nosso trabalho. Vimos também os gêneros textuais, música, entrevista, aquele diálogozinho, né? Que eu transformei lá em entrevista, bula. E aliado a tudo isso, nós trabalhamos o uso dos porquês, que ainda continua sendo um dos grandes vilões aí da nossa língua portuguesa, né? Então, finalizando a nossa aula, vou deixar uma mensagenzinha, que é uma bula também, mas é de um remédio diferente. É a pílula da alegria. Apresentação. São pílulas que estimulam a felicidade. Recomendados para crianças de 1 até 100 anos ou mais, né? Porque hoje em dia tem gente vivendo mais, felizmente. Composição. Açúcar, glucose, acidulante, ácido cítrico, aromatizante, corante artificial e amor. Que eu achei o ingrediente mais importante, né? O amor. Informações importantes. Ao consumir as pílulas, escovar os dentes. Senão, não vai poder demonstrar a felicidade, pois os dentes estarão cariados ou vai estar com um mau hálito, né? Efeitos colaterais. Em alguns casos, as pílulas podem provocar sintomas de bobagem aguda, de gargalhadas constantes, e muita sede de felicidade. Se persistirem os sintomas, basta comprar uma nova dose de alegria. Contraindicações. Pílula da alegria é contraindicado para pessoas hipersensíveis a sentimentos de afeto e que não levam o tratamento a rigor. Cuidados no armazenamento. Conservar o produto fora do alcance de pessoas infelizes. Eu diria o contrário. Conserva próximo a pessoas infelizes, porque quem sabe, por uma força do destino, essa pessoa acaba tomando essa pílula e vamos contaminar esse mundo, né? Com essa pílula da alegria aí. Prazo de validade, usar até aquele dia chamado sempre. E por falar em sempre,
Usem sempre seu álcool em gel, sua máscara, evitem as aglomerações. É importante que vocês trabalhem, mas evitem as aglomerações desnecessárias. Além disso, continue acessando a plataforma Escola em Casa. Eu tenho percebido, inclusive, eu dei uma olhada essa semana, que lá no começo das aulas, tinha muito mais visualizações das aulas do que está tendo hoje. A gente entende a situação, parece que vai perdendo um pouco a energia, mas é preciso retomar. É preciso retomar essa energia, porque é só assim que a gente vai ir para frente. Então, continue acessando, nós contamos com vocês e eu espero vocês aqui na próxima aula. Beijo, até lá!